Minha boleirada querida, salve, salve! Estamos aqui mais uma vez para passar para vocês o vídeo de hoje, falando sobre as análises da rodada. Só que nessa semana não terá a análise da rodada, e sim a análise dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana que foi sorteado ontem à noite. Então vou trazer para vocês aqui as minhas opiniões sobre quem avança, sobre quem fica no caminho. No caso da Libertadores, quem vai para a Sul-Americana. No caso da Sul-Americana, quem passa em primeiro. A minha opinião também sobre a Sul-Americana, né, muito importante. Já antecipo para vocês que, para mim, os brasileiros deram muita sorte nesse sorteio. Tá? Deram muita sorte, se deram muito bem. Todos têm totais condições de avançar em primeiros do grupo. Tá? Com exceção ali do Botafogo e do Atlético Mineiro, que vai ter uma dificuldade ou outra para poder jogar, para poder passar, mas ainda assim eu acho que eles conseguem avançar na competição. Então fica até o final do vídeo que vai ser bem legal. E não esquece de curtir, de compartilhar e comentar aqui. A sua opinião também é muito importante, muito válida. E não esquece de seguir o nosso canal, de se inscrever, e as nossas redes sociais já estão na descrição também. Vamos começar então falando sobre o grupo A, o grupo do Fluminense, né, que não entrou para sorteio por ser o atual campeão da Libertadores. Ele já foi direcionado automaticamente para o grupo A. E o grupo do Fluminense conta com o Cerro Porteño, Alianza Lima e o Colo-Colo do Chile. É um grupo um pouco pesado, né? Um grupo, se você olha os nomes, você olha a camisa dos times, a torcida, talvez seja o grupo que tenha as torcidas mais presentes, né, dentro dos estádios aí, é o grupo do Fluminense. Cerro Porteño é muito chato de se enfrentar lá no Paraguai, é muito difícil enfrentar eles lá, e eles também acabam engrossando um pouquinho contra brasileiros aqui, mas eu acredito que o Fluminense consiga se sobressair, tem uma qualidade técnica superior ao Cerro Porteño e consiga se dar bem. A Alianza Lima do Peru, a grande dificuldade é o quê? É Lima, tem um pouquinho de altitude que não chega nem a influenciar tanto, mas a torcida dos caras são muito presentes, né? Se eu não me engano, o Alianza Lima é o maior clube lá do Peru, é o maior time do Peru, né? Então tem essa questão de não poder menosprezar tanto, mas o Fluminense tem totais condições de ganhar os dois jogos do Alianza Lima. E aí o Colo-Colo do Chile, que para mim vai ser o time um pouco mais difícil do Fluminense aí nesse grupo. Colo-Colo tem a maior torcida do Chile, vai enfrentar uma torcida muito chata, que pressiona muito, um time também muito experiente, muito chato contra brasileiro. E acredita aí que o Fluminense consiga arrancar um empate contra o Colo-Colo lá no Chile e vencer no Maracanã. No Maracanã o Fluminense vence os 3 jogos. Fora de casa é o que vai definir a trajetória do Fluminense na competição. Acredito que ganha do Cerro Porteño, do Alianza Lima, mas acredito que do Colo-Colo ele vai ter uma dificuldade a mais. Então, quem passa desse grupo para mim, Fluminense passa em primeiro do grupo, Colo-Colo passa em segundo, Cerro Porteño fica em terceiro e vai para a Sul-Americana. Segundo grupo, grupo B, é o grupo do São Paulo. Então, conta nesse grupo do São Paulo o Barcelona de Guayaquil, Talleres da Argentina e o Cobresal do Chile. O grupo do São Paulo tá muito fácil. O time mais chato aí é o Barcelona de Guayaquil. Jogar com os caras lá é muito chato, uma torcida muito chata, um time muito chato, tanto de jogar em casa quanto fora de casa. Então, a decisão do grupo aí, a definição do primeiro e segundo lugar vai ficar entre Barcelona, Guayaquil e São Paulo. Apesar do Talleres estar no grupo, já eliminou o São Paulo de uma pré-Libertadores, mas o momento agora é completamente diferente também, apesar do momento do São Paulo não ser dos melhores. Mas hoje o São Paulo tem um time muito melhor estruturado, muito melhor montado do que na época que foi eliminado na pré-Libertadores. Então acredito que o São Paulo sim consiga ganhar na Argentina e ganhar no Morumbi. E o Cobresal do Chile é o saco de pancadas do grupo. A maior dificuldade desse time é chegar até o estádio deles, que é muito ruim, é muito longe de tudo. Viagem longa de avião, viagem longa de ônibus, não tem hotel próximo. Mas a Conmebol está analisando fazer a migração dos jogos do Cobresal para um outro estádio mais próximo. Tá? Então pode ser que não sejam feitos os jogos do Cobresal lá no estádio deles no meio do deserto. Grupo C é o grupo do Grêmio. No grupo do Grêmio temos Estudiantes de La Plata, chatíssimo, um argentino pesado, caiu no grupo do Grêmio, mas vai ser um bom jogo entre as duas equipes. Se o Grêmio conseguir arrancar um empate lá na Argentina, eu acho que o Grêmio consegue ser o primeiro do grupo, com muita facilidade inclusive. Porque em caso o Grêmio ganha todos os jogos e os demais times também, o Grêmio tem totais condições de vencer. The Strongest na Bolívia, a maior dificuldade do time é a altitude, é um saco jogar com os caras lá na altitude, sempre estão tirando pontos de alguns times, seja no empate, seja na vitória, e aí vamos ver quem vai perder os pontos pro The Strongest, né? Não vai classificar, mas vai ficar ali tentando tirar um ponto do Grêmio, do Estudiantes, dando uma pressãozinha, uma catimada fora de casa. E aí tem o Huachipato do Chile, que é um time muito fraco mesmo, um time do Chile
sem tradição alguma na Libertadores, provavelmente vai ser um saco de pancadas, porque o The Strongest começou a ser um time mais qualificado, né? Então dá um pouco mais de trabalho. E como eu falei, na casa deles é muito difícil de jogar. Quem passa nesse grupo, Grêmio e Estudiantes, The Strongest fica em terceiro, mas Grêmio e Estudiantes, eu chuto o Grêmio em primeiro e o Estudiantes em segundo, tá? Mas vai depender muito de como o Grêmio vai jogar contra o Estudiantes na Argentina. Grupo D, e aí entra a questão que eu falei, de um dos times não ter tanta facilidade assim. O grupo D tem LDU, Júnior Barranquilla, Universitário e Botafogo. E aí é problema pro Botafogo. Por que é problema pro Botafogo? Vai jogar contra a LDU em Quito, na altitude, e contra o Júnior Barranquilla, que é um time muito cascudo, muito competitivo, muito intenso. Sempre foi, né, desde que começou a se crescer na competição e frequentar com mais assiduidade a Libertadores, o Júnior Barranquilla vem dando trabalho para alguns times brasileiros. Então o Botafogo precisa vencer todos os jogos no Newton Santos e buscar arrancar um empate da LDU lá em Quito. Porque aí contra o Júnior Barranquilla fica mais fácil de ganhar, e o Universitário do Peru é um time saco de pancadas do grupo também. Então quem perder pontos para o Universitário está fora da competição, isso já pode ser gravado, e aí fica o confronto do Botafogo contra a LDU como um dos mais importantes aí, porque é o principal concorrente para que o Botafogo não avance. Quem eu acho que passa? Eu acho que o Botafogo não passa em primeiro, tá? Vai passar LDU e o Botafogo, mas o Botafogo não passa em primeiro, e aí o Júnior fica em terceiro lugar na competição, podendo ir para a Sul-Americana. O grupo é o grupo do Flamengo. Esse grupo não tem muito o que a gente falar. O Flamengo é o melhor elenco de todos os times da Libertadores, é o melhor elenco da América do Sul, investiu para isso. Então vai passar com muita facilidade, se não passar vencendo todos os jogos, tá? Se não passar vencendo os 6 jogos que tem na fase de grupos. O grupo do Flamengo tem o Bolívar, a maior dificuldade do Bolívar é a altitude, e tem um pouquinho a mais de investimento por ter se tornado o Grupo City, então vai ter uma qualificação um pouquinho a mais aí. Milionários da Colômbia, um grande time da Colômbia, mas não é páreo para o Flamengo e talvez nem seja páreo para o próprio Bolívar também. E o Palestino, que vai ser o saco de pancadas do grupo. E aí, quem avança nesse grupo é Flamengo e Bolívar, e o Milionários vai para terceiro lugar. Grupo F, o grupo do Palmeiras, é um grupo interessante. O grupo do Palmeiras está sendo, em alguns lugares, sendo considerado o grupo da morte. Eu não penso dessa forma, tá? Para mim o grupo da morte é o grupo H, daqui a pouco vocês vão saber o porquê. O Palmeiras tem um grupo que são times medianos para bons, mas não chega a ser um problema para o Palmeiras, porque tem um elenco bom, é qualificado, é muito bem treinado. O Palmeiras tem tudo também para passar com muita facilidade nesse grupo. Não digo passar com todas as vitórias, apesar de eu querer muito que passasse com as 6 vitórias, né? Mas o Palmeiras não vai passar com todas as vitórias. Vai ganhar todos os jogos em casa e ganhar uma boa parte dos jogos fora de casa também. O grupo do Palmeiras tem Independiente Del Valle, San Lorenzo da Argentina e o Liverpool do Uruguai. O Liverpool do Uruguai é o saco de pancadas. Quem perder pontos para o Liverpool do Uruguai já pode dar adeus à competição. São Lourenço na Argentina é um time muito chato, mas fora de casa é muito recuado, é muito retrancado, tenta catimbar muito para arrancar um empate. Independente Del Valle vem sendo o carrasco dos brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana nos últimos anos. Se eu não me engano, só o Palmeiras conseguiu vencer deles lá no estádio deles, né? E aí o Palmeiras reencontra esse time novamente na fase de grupos. Então, quem avança nesse grupo? Palmeiras, Independente Del Valle, Palmeiras em primeiro, obviamente. São Lourenço fica com a terceira colocação. Grupo G, mais um grupo complicado aí do qual eu falei. Peñarol do Uruguai, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas da Venezuela. Atlético Mineiro precisa fazer bons resultados em casa e buscar pelo menos uma vitória contra o Peñarol lá no Uruguai. Por quê? Rosário Central é um time mediano, mas eu acredito que na Argentina eles sejam bem chatinho para se jogar e acredito que eles consigam vencer o Peñarol na casa deles e talvez empatar com o Peñarol lá no Uruguai. Já o Atlético Mineiro consegue vitória aí tranquila sobre o Caracas, aliás o Caracas todo mundo consegue ganhar, quem perder ponto pro Caracas também pode dar adeus à competição. E o Peñarol é aquele time que, apesar de não viver um bom momento, é uma grande equipe, tem uma grande camisa, tem uma história grande na Libertadores, não é mesmo? Então tem que ficar de olho. Quem avança nesse grupo? Atlético Mineiro passa em primeiro, Rosário Central passa em segundo, Peñarol avança em terceiro, o Peñarol fica em terceiro lugar, vai para a Sul-Americana. Grupo H, para mim o grupo da morte, tá? Por quê? River Plate do Uruguai, grande equipe, não preciso nem comentar. Libertad do Paraguai, sempre presente na Libertadores, sempre presente nos mata-matas, dando sufoco para brasileiro. E o Nacional do Uruguai, né?
que também dispensa apresentações. E aí tem o Deportivo Táchira, que é para equilibrar, que é para ser aquele acumulador de pontos. Quem perder ponto pro Táchira já dá adeus à competição. O Libertad pode aproveitar um enrosco entre Nacional e River Plate. Se os dois empatarem os dois jogos, o Libertad pode avançar em primeiro, porque vai aproveitar essa chance. Agora, se o River ganhar, aí fica um pouco mais difícil para qualquer um dos dois, que no confronto entre eles vencerem. Quem avança? River Plate avança em primeiro e o Libertad avança em segundo. Eu acredito que o Libertad consiga aí se sobressair sobre o Nacional, que não é uma grande equipe tecnicamente falando, não é mesmo? Então agora nós vamos para a Sul-Americana, né? Terceiro lugar fica com o Nacional do Uruguai. Então agora vamos para a Sul-Americana. Sul-Americana para mim é uma competição que os brasileiros deveriam ir com reservas e sub-20 apenas. Não compensa financeiramente, não compensa logisticamente falando, péssimo para o calendário. É melhor você focar entre o brasileiro e a Copa do Brasil mesmo. Claro, hoje dá vaga para a Copa do Brasil, hoje dá vaga para a Libertadores direto. Mas se o brasileiro jogar a Vera, consegue fazer uma final brasileira tranquilamente, que nenhum time ali é páreo para os brasileiros. Né? Um ou outro ali que pode enroscar por ter vivido uma má fase no Nacional e aí acabou na Sul-Americana agora, mas o brasileiro aqui só não ganha a Sul-Americana se realmente eles não se empenharem e não jogarem a Vera. Se jogarem a Vera, ganham com pés nas costas. Né? Então vamos lá, grupo A não tem brasileiros. Defensa e Justiça, Independente Medellín, César Valer e Always Red. Defensa passa em primeiro, Independente Medellín fica em segundo, esperando ser uma dos melhores segundos colocados. Lembrando que a Sul-Americana, somente o campeão de cada grupo avança para o mata-mata. Os melhores segundos colocados enfrentam os terceiros colocados da Libertadores e aí eles vão fazer um playoff para decidir quem que vai avançar para pegar os campeões de cada grupo. Grupo B, Cruzeiro, União La Calera, Universidade Católica do Equador e Alianza, que não é o de Lima, que o de Lima está na Libertadores. Aqui o Cruzeiro, se jogar com o mistão a competição, ele consegue avançar muito bem, muito fácil, ganhando quase todos os jogos. Internacional, Delfim, Belgrano, Real Tomayapo. Aqui eu não preciso nem falar, se o Inter for com reserva e sub-20, ganha todos os jogos e avança com a melhor campanha da Sul-Americana. Boca Juniors, Fortaleza, Nacional Potosí, Esportivo Trinidense. Aqui pro Fortaleza pesou um pouco. O Boca Juniors é uma grande equipe, tem uma grande camisa e é impossível jogar contra esses caras na Bombonera, praticamente. Né? Então, se o Fortaleza conseguir um bom resultado na Bombonera e vencer o Boca Juniors em casa, passa em primeiro. Mas acredito que o Fortaleza avança entre as melhores campanhas do segundo colocado, tá? Avança os dois, mas eu acho que o Boca Juniors, nesse momento, a camisa vai pesar. Claro, Fortaleza finalista da Sul-Americana, é organizado, é bem treinado, mas em alguns jogos a camisa acaba pesando um pouquinho. E eu acho que nesse caso vai pesar. Os outros times, não preciso nem comentar, né? Atlético Paranaense no grupo E, tem o Danúbio Esportivo Ameliano e Raio Zuliano. Aqui o Cuca pode brincar, tá? Aqui o Cuca pode se divertir, pode fazer férias, viajar, fazer o que ele quiser. Não preciso nem comentar sobre esse grupo. Uma dificuldade talvez em cima do Danúbio, mas ainda assim, não sei não. Acho que com o sub-20 o Atlético ganha 5 dos 6 jogos. Grupo F tem Corinthians, Argentino Júnior, Racing do Uruguai e Nacional do Paraguai. Aqui o maior dificuldade do Corinthians é o Argentino Júnior. Ele foi um time carrasco do Corinthians na competição da Libertadores ano passado. E esse ano cai novamente no grupo do Corinthians. Corinthians tem um time melhor? Óbvio que tem. Corinthians em casa vai massacrar o Argentino Júnior? Obviamente. Mas vai depender muito do jogo lá na Argentina também. O Corinthians precisa vencer lá na Argentina. E aí consegue a classificação, rodadas de antecedência em primeiro do grupo. Também consegue passar com os pés nas costas. Racing Nacional, né? Grupo G tem o Lanús, Metropolitanos, Cuiabá e Deportivo Garcilaso. A maior dificuldade do Cuiabá aqui é o Lanús. Inclusive eu acho que o Lanús avança em primeiro lugar. O Cuiabá vai ter que brigar para ficar entre os melhores segundos colocados. O Lanús tem um pouco mais de camisa do que o Cuiabá. Porém, tecnicamente falando, todos os times são equiparados. Né? Todo mundo aí está a nível do Cuiabá. Isso se o Cuiabá não estiver muito melhor que todos esses times. Tá? Mas Cuiabá também não vai ter dificuldades para ser um dos melhores segundos colocados não. Tá bom? E por fim o grupo H, grupo de Racing da Argentina, aquele Racing agora, Coquimbo Unido, Esportivo Luquenho e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino tem um desafio gigante contra o Racing. A camisa aqui pode pesar demais, demais nos dois jogos, tanto na Argentina quanto em Bragança Paulista. Eu garanto que o Bragantino consegue pelo menos ali ficar no segundo lugar e passar para a próxima fase para jogar o playoff.
A depender do jogo que ele fizer na Argentina contra o Racing, o Red Bull Bragantino passa em primeiro. Minha opinião de agora, para cravar, Racing em primeiro, Red Bull Bragantino em segundo. Bom, galera, essa foi a análise. O porquê de eu não ter estendido tanto sobre a Sul-Americana, porque olha os times que tem. Tem times que eu não conheço, tem times que sinceramente eu sequer acompanho. Então é horrível uma competição como essa, de um nível técnico tão baixo, que dá uma melhorada só no mata-mata porque vem os times da Libertadores. Então, curte, comenta o que você achou dos grupos, comenta o que você achou do grupo do seu time e quais são os seus palpites para os outros times que estão na competição. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e acompanhar a gente nas outras redes sociais que também vão estar na descrição desse vídeo. Forte abraço!